Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Segundo dia, segunda-feira. Capítulo 2.3 O Templo de Jerusalém. Seguimos pela estrada até o Monte das Oliveiras. Como sempre fazia, ele adentrou pelo bosque pela estradinha já conhecida. Subimos o famoso monte no seu topo. Novamente, tivemos aquela visão magnífica de Jerusalém. O sol explodia em cores pintando o horizonte de azul claro. Meu estado emocional encontrava-se excitado, pois se aproximava um dos momentos a que eu mais queria assistir. Por séculos a tradição cristã ensinou que naquele dia ele entraria no templo e, de chicote em punho, derrubaria as mesas dos cambistas, soltaria os animais e expulsaria todos que comercializavam naquele lugar. Eu jamais aceitara essa versão, apesar de todo o respeito e veneração que sentia pelos evangelhos. Sempre julguei ser apenas a mão do homem interpolando fatos sagrados, colocando Jesus na condição de um ser irascível e impaciente, ao contrário de meigo e doce, repleto de amor por toda e qualquer pessoa. Não concordava com a violência manifestada nesse gesto por aquele que era o amor encarnado. Ele que ensinava a compaixão, a resignação, a fraternidade e o perdão sem limites, não poderia, em hipótese alguma, agir daquela forma radical e desumana. Meu coração tinha essa certeza, mas chegará o momento dos olhos presenciarem. Por alguns momentos ele parou no topo. Contemplou a cidade dos profetas com profundo amor. Fiquei com a impressão de que ele já começava a viver uma melancolia saudosa, pois ele amava o povo. Após alguns minutos de contemplação, ele iniciou a descida. Ao chegarmos ao pórtico principal, comecei a observar com mais vagar o Templo de Jerusalém. No dia anterior, quando havia acompanhado a entrada triunfal de Jesus na cidade, acho que devido ao movimento não dispensara muita atenção às belezas e descomunal tamanho daquele prédio. Posso dizer que não imaginava ser tão grande e belo. Não estaria exagerando se dissesse que esse era, com certeza, uma das maiores maravilhas que o homem já produziu sobre a terra. Falando um pouco acerca da sua história, ele foi idealizado pelo rei Davi, mas foi construído por seu filho, Salomão, um dos mais sábios da antiguidade. O templo era o orgulho e a maior glória da nação judaica. Segundo alguns autores, ele foi construído em 1003 a.C. Depois, destruído pelos caldeus em 587 a.C., reconstruído por Zorobabel, posteriormente foi danificado por Pompeu em 63 a.C. e, por fim, já ao tempo de Jesus, reparado por Herodes, o Grande, pois este queria ganhar a simpatia dos judeus que o tinham como estrangeiro. Herodes empregou 1000 sacerdotes para essa obra santa aos olhos do povo. Mandou reconstruí-lo em mármore branco e cobrir de ouro o altar. A construção da parte principal durou 10 anos, porém foi tudo destruído novamente no ano 70 depois de Jesus. Sua arquitetura lembrava a dos templos egípcios. As proporções eram monumentais e o templo enfeitado com um luxo extraordinário. Diante dele sentia-me como um turista deslumbrado sem saber o que olhar primeiro. Meus olhos percorriam aquele imenso edifício com encantamento misturado ao sentimento de amor antigo, e algo em meu íntimo dizia-me que ali estivera no passado. Quem teria sido? Algum escriba ou sacerdote? Um fariseu discutidor? Ou apenas um homem do povo? Que fizera eu? Monologando comigo mesmo, de repente meu protetor se fez presente e pediu-me: meu filho, não rebusque o passado, onde não sabe o que vai encontrar. Agradeça ao Pai por ocultar dos seus olhos fatos os quais ainda não está preparado para ver. Sim, você viveu aqui, mas hoje aqui está no desempenho de outra tarefa. Então, acorde e prossigamos. Despertei de minhas divagações e prossegui contemplando o grande templo. Construído em 2 retângulos e separados por enormes pátios, os 4 lados desses retângulos eram formados por galerias e colunas com amplos pórticos. Mídia 400 metros de comprimento por 300 de largura. Era costume aos escribas e sacerdotes sentarem-se em bancos nos pórticos e nos pátios, ao seu redor a multidão se aglomerar a fim de ouvir os comentários a respeito da lei de Moisés. Pelos 4 lados o grande templo possuía pórticos imensos.
Penetrando por qualquer dessas entradas chegava-se ao pátio dos gentios, que envolvia todo o corpo central e que comportava 100.000 pessoas. Nenhum estrangeiro poderia ultrapassar esse pátio sob a pena de morte. Depois desse, vinha o pátio dos israelitas comportando 50.000 pessoas. Depois desse, havia uma construção interna considerada sagrada. Mide aproximadamente 100 metros por 50 e ali se situavam os alojamentos dos sacerdotes de serviço e de guarda dos objetos sagrados usados nos rituais. Adentrando por esse pátio, por meio da escada, chegava-se ao pátio das mulheres comportando 15.000 pessoas. Por uma escada circular chegava-se ao átrio superior dos homens. Ali ficava a imensa porta de bronze de 20 metros de altura que dava acesso ao pátio dos levitas, onde se localizava o altar dos sacrifícios. Atrás desse pátio estava o santuário, onde entravam somente as autoridades de alta hierarquia. Esse lugar estava dividido em 2 ambientes, sendo que a parte dianteira, chamada de lugar santo, continha o candelabro de ouro de 7 braços e o altar dos perfumes decorado com placas de ouro. Depois de pesada porta, recoberta de ouro, chegava-se ao Santo dos Santos, lugar quadrado de 10 metros de cada lado, completamente em penumbra onde ninguém entrava a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Nesse lugar, ao tempo de Salomão, ficava a Arca da Aliança, uma caixa com tampa de ouro que encerrava as 2 tábuas de pedra onde Deus, de acordo com os judeus, teria imprimido os 10 mandamentos. Contudo, o pequeno recinto estava vazio e escuro, e o povo não sabia como e nem quando a arca havia sumido. Porém, ainda assim, o Santo dos Santos era considerado por todo o povo judeu como o lugar da presença de Deus. Em verdade, meus olhos brilhavam de satisfação diante daquele monumento. Percebi que em mim ainda ficará um pouco do orgulho de pertencer àquela raça que receberá de Deus a incumbência de transmitir aos homens a fé em um único Pai. Defronte ao templo fiquei esquecido, magnetizado pela sua monumental estrutura. Repentinamente, lembrei-me de Jesus e dos apóstolos. Vi-os entrando no templo e os segui, subindo as escadarias rapidamente. Minha consciência me dizia que chegará o momento de presenciar um dos atos mais lindos e dramáticos do Mestre, entre nós. Meu coração disparou, as mãos ficaram geladas, mas eu tinha certeza de que ele falaria de forma afetuosa, embora carregada de verdades que ninguém ousara dizer àquele povo sofrido e cheio de fé. Adentramos pelo pátio dos gentios, lugar onde todos tinham a permissão de permanecer, inclusive os estrangeiros. O movimento era impressionante, e o barulho incomum. Em torno, dezenas de cambistas trocavam moedas estrangeiras pelas judaicas, pois o templo não aceitava outras. Era incalculável o número de bancas e em cada qual se postava um soldado a dar garantias para que não houvesse roubos. Em um canto, cercado e mal cheiroso, ficavam os animais, centenas deles, ovelhas e carneiros, cujos berros espalhavam-se por todo o recinto. Ao lado dos animais, as gaiolas de pombos empinhavam-se e o cheiro também não era nada agradável. Nessa área reunia-se número imenso de compradores que faziam, junto aos animais, um barulho ensurdecedor, e ali adquiriam vítimas para o sacrifício. Os mais ricos compravam ovelhas e carneiros, os mais pobres ofereciam pombinhos de menor valor. Em torno do imenso pátio, postados como estátuas, ficavam inúmeros guardas uniformizados, portando espadas e cacetetes como a demonstrar que entrariam em ação a qualquer momento, tão logo a ordem fosse perturbada. O barulho era tanto que me pus a imaginar como Jesus conseguiria chamar a atenção para si. O local poderia ser chamado de tudo, menos dependência de um templo religioso. Poderia ser mercado, posto de câmbio de moedas ou curral de animais. Mas, havia naquela gente um sentimento que em nenhuma outra havia. Ela sentia verdadeira veneração pelos profetas. E havia séculos não tinha um líder com bastante envergadura moral que a levasse a ouvi-lo e respeitá-lo como tal. João Batista surgiu confundido com o Messias, mas ele mesmo desmentiu dizendo que Jesus de Nazaré, sim, era o verdadeiro Messias. Certa feita, disse João referindo-se a Jesus: não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Jesus tornou-se ainda mais conhecido e o povo amava-o tal qual a um profeta. Sua entrada triunfal em Jerusalém tornará-o famoso e respeitado na cidade. Então,
Pensei, sua presença no templo chamará a atenção de todos e muitos desejarão ouvi-lo. Quando começar a falar, a multidão voltará atenções para suas palavras. Assim eu imaginava. Por isso fiquei bem pertinho dele, aguardando o que iria acontecer. Será que ele usaria o chicote?